Olá pessoal, beleza? É sempre agradável estar na presença de vocês falando sobre o Senhor Jesus Cristo. É muito prazeroso, porque Jesus é bom, é agradável. E nesse vídeo eu quero apresentar para vocês três coisas maravilhosas que Jesus fez. Jesus ouviu um clamor. Jesus fez uma pergunta. E Jesus fez um milagre. Confira o vídeo. Texto de Marcos, capítulo 10, versículos 49 ao 52, diz o seguinte: Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Graças a Deus. Esse texto foi registrado pelo evangelista Marcos. Ele relata a história de um homem cego. E nessa história eu quero colocar 3 pontos. Coisa maravilhosa que o Senhor Jesus fez. O primeiro é: Jesus ouve um clamor. Jesus ouve clamor. Jesus quer ouvir o teu clamor, o meu clamor. O Senhor Jesus quer ouvir o nosso clamor. Nessa história aqui, nesse texto, relata o seguinte: Jesus ia no seu percurso para Jerusalém. E nesse percurso ele passaria por Jericó. Passando por Jericó, um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, que ficava à beira do caminho. Ele era cego, mendigo, e ele ficava mendigando ali naquela estrada. Quando ele ouviu o alvoroço, quando ele ouviu um barulho de muita gente, ele se prontificou a prestar a atenção, a ouvir qual era o som daquela multidão. Jesus seguia junto com seus discípulos e uma numerosa multidão seguia com Jesus. E nessa aglomeração de pessoas, Jesus ouve um clamor. Jesus ouve um clamor, mesmo no meio da multidão. O homem chamado Bartimeu tem a descoberta, ele tem observado que quem está passando por ali é o Jesus Nazareno. E quando ele teve esse conhecimento que era o Jesus Nazareno, ele se levantou de uma forma tão forte e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clamava. O clamor é gritar, é falar em tom forte, é suplicar. E era o que aquele homem estava fazendo no meio da multidão. Ele poderia muito bem pensar que Jesus não ouviria, porque a zoada, o barulho era imenso, porque a multidão era numerosa. Mas ele não pensou nisso. Ele pensou que era o Jesus Nazareno e era o filho de Davi que passava por ali. E começou a clamar. E Jesus ouviu esse clamor. Eu quero fazer uma pergunta, já nesse momento, uma reflexão. O que você está fazendo para atrair a atenção de Jesus? O que nós estamos fazendo para chamar a atenção de Jesus para nós? O que você está fazendo para chamar a atenção de Jesus para você? Aquele homem estava clamando: Filho de Davi, tem compaixão de mim.
Então, primeiro momento, Jesus ouve um clamor. O segundo momento, que é uma coisa maravilhosa, Jesus diz, olha, chamai-o. Ou seja, é como, chama essa pessoa que está clamando, que está gritando em alta voz, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Imediatamente chamaram aquele homem, trouxeram até Jesus. E quando chega a Jesus, Jesus faz uma pergunta, que é a segunda coisa. Jesus faz uma pergunta. Jesus fez uma pergunta para aquele homem. Imagine só, olha a pergunta que Jesus fez. Que queres que eu te faça? Veja Jesus fazendo a pergunta para aquele homem. Aquele homem que aos olhos materiais, humanos, para aquela multidão era um mendigo, era o filho de Timeu, era um homem cego, jogado à margem do caminho. Mas para Jesus, aquele homem, Jesus viu uma outra coisa. Jesus viu um homem diferente, um homem que clamava sabiamente, um homem que sabia que era Jesus o Nazareno. Jesus teve uma outra visão deste homem, totalmente diferente da que a multidão, ou quem sabe até nós tenhamos. Ah, é o Bartimeu, é o filho de Timeu, é aquele cego, aquele mendigo. Jesus não viu assim. E Jesus fez a pergunta para ele, que queres que eu te faça? Imagine Jesus fazendo essa pergunta para você. O que você quer que Jesus faça para você? O que você quer que Jesus faça para você? Imagine Jesus perguntando para você, o que tu queres que eu te faça? Reflita realmente o que você está precisando. Pense realmente no que você está precisando. Talvez você ache, não, eu quero ser curado. Olha, eu preciso de dinheiro. Se eu tiver dinheiro, mas se eu tiver uma casa nova, mas se eu tiver tal coisa, bem material, é isso que eu preciso. Será mesmo que é isso que você precisa? Jesus perguntou para aquele homem. Por que Jesus perguntou para ele, o que tu queres que eu te faça? Porque Jesus entendia que aquele homem tinha conhecimento espiritual, tinha visão espiritual, porque só quem chamasse Jesus dessa forma tem conhecimento espiritual. Ele poderia ser cego material, não ter visão material, mas espiritual ele estava tendo. Aí Jesus foi para o terceiro momento. Jesus fez o milagre. Por quê? Porque aquele homem disse assim, que eu torne a ver. E outra, ele disse, mestre, que eu torne a ver. Olha a sabedoria desse homem de novo. E segundo o evangelista Marcos, ele diz que imediatamente aquele homem viu, porque Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. É muito lindo isso. Jesus vê o que nós não vemos. Jesus vê em você coisas que os outros não veem, coisas boas, coisas agradáveis. Jesus vê coisas, um futuro e uma esperança para nós. Jesus vê um futuro e esperança para mim, para você. Aqui Jesus curou aquele cego. Agora veja só, hoje, em relação dos cegos, nós temos os cegos e as pessoas que têm baixa visão. As pessoas que têm baixa visão, elas definem logo assim, eu sou cego, porque para não ser taxado, para não ser, além de ser taxado de cego, aí diz assim, é preguiçoso, não quer fazer nada. Então, o baixa visão diz logo assim, eu sou cego. Hoje existem as comunidades cegas e também existe tecnologias que auxiliam o cego, que se tornam extensão do corpo desse cego. Existem bengalas, as bengalas sociais, existe outras tecnologias. Hoje o cego usa até o celular, usa a máquina, existem cegos que trabalham como professores, existem cegos em várias camadas da sociedade, produzindo, sendo produtivo. Jesus, sabedor disso, Jesus, conhecedor disso, ele deseja o desejo do Senhor Jesus, o desejo maior do Senhor Jesus. Não é só curar o corpo físico, o desejo do Senhor Jesus Cristo é curar a alma.
quando ele fez a pergunta para aquele homem, o Bartimeu, ele sabia que aquele homem tinha visão espiritual. Por quê? Jesus Nazareno, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mestre, eu quero ser curado. Quero que a minha vista retorne. Ou seja, ele espiritualmente tinha visão, mas fisicamente era cego. Aí Jesus hoje, ele fala para nós, o desejo dele é que tenhamos visão espiritual, que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Nós podemos ter visão material, mas quem sabe, na realidade, se Jesus fizesse a pergunta para nós, o que tu queres que eu te faça? A resposta sábia seria, Senhor, que eu tenha visão espiritual, abra os meus olhos espirituais. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18, a última parte diz assim, que é bom nós adquirirmos colírio para os nossos olhos, para que possamos ver e ver a glória de Deus, ver as coisas espirituais da parte do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para você. O que você está precisando talvez não seja a coisa material, mas sim sabedoria, visão espiritual, ver o espiritual de Deus, reconhecer que Jesus é o Nazareno, reconhecer que Jesus é o filho de Davi e que tem misericórdia de ti e de mim, que é o Jesus misericordioso e que ele pode fazer além do que pedimos ou pensamos. Creia. Que o Senhor te abençoe. Amém, amém e amém. Eu convido você para acessar o canal Orações News. Acesse o canal Orações News e receba orações fortes, abençoadoras para a sua vida. Um forte abraço e sucesso!